Paz, queridos irmãos, que bom estarmos aqui nesse momento. Que Deus abençoe vocês que estão ouvindo. E eu quero falar sobre como entender a palavra de Deus, como estudar a palavra de Deus. A gente sabe que hoje tem assim diversas doutrinas e as pessoas ficam preocupadas com quais são as doutrinas e tal, o que é de Deus, o que não é, né? Então a gente vai falar a respeito dessas coisas, porque lembrando a respeito de uma certa religião que utiliza de uma serpente, né, ou várias serpentes e brincam com serpentes, dizendo eles que têm fé, então quem tem fé pode pegar nas serpentes e não vai ter dano algum. De fato existe a passagem que Jesus fala: se beber alguma coisa mortífera, nada vos fará dano, se alguma serpente vos picar, não vos fará dano. E isso acontece também com Paulo numa ilha, né? E aí tem uma fogueira ali, Paulo vai pegar uns gravetos, vai jogar esses gravetos na fogueira. Aí uma serpente, fugindo do calor, pica a mão de Paulo e não acontece nada. Uma serpente venenosa e Paulo não tem nada. As pessoas pensavam que Paulo iria ter as reações, né, os sintomas do veneno da serpente, não acontece nada. Então Paulo não estava brincando com a serpente. Então, o que se precisa entender é que existe uma outra passagem que fala assim: não tentarás ao Senhor teu Deus. Isso também aconteceu com Jesus. Satanás vai tentar Jesus e fala assim: não está escrito? E Jesus fala: também está escrito. Então a gente precisa entender a palavra de Deus como um todo, a essência da palavra de Deus, e não em partes, e não em fragmentos, né? Porque isso pode ser utilizado para diversos tipos de heresias. Também sabendo, irmãos, que quem nos ensina é a unção, é o Espírito de Deus. É Ele que nos leva ao entendimento e à compreensão da palavra. Sem o Espírito de Deus a gente não vai entender. Estou falando de textos, né, literais, históricos, o que quer que seja. Isso aí qualquer pessoa, qualquer teologia pode aprender essas coisas. Mas a essência, os princípios de Deus para a gente aplicar no nosso dia a dia, para que a gente possa falar da palavra de Deus só pelo Espírito de Deus. Então, não são pessoas, não são pastores, não são líderes, ninguém pode ensinar. Ninguém pode levar ao entendimento, à compreensão. Está escrito que e nos últimos dias vocês não terão e não haverá quem vos ensine, porque é o próprio Espírito, que é o próprio Deus que vos levará ao entendimento. E esse tempo já chegou, né? João também fala, lá em 1 João, ele fala também que quem nos ensina é a unção, que não há necessidade de homem nenhum vos ensinar. O que é que eu faço aqui? Eu apenas falo da palavra, falo da verdade, digo da verdade, porém, o entendimento, a compreensão, aquilo que vai chegar ao Espírito, é somente pelo Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus, ele grava em nossos corações a mensagem, a palavra. E também chegará tempo em que nos levarão às sinagogas, né? As religiões vão nos perseguir porque vão querer impedir que a verdade seja dita, que a verdade seja pregada. E os governadores, os governos e o Estado, então vai haver tempo que nós seremos perseguidos. Graças a Deus isso não chegou no Brasil. Mas quando formos perseguidos, seremos levados a diversos tipos de autoridades. Inclusive aquelas autoridades seculares desse mundo, religiosas, né? E diante de qualquer uma dessas pessoas, a Bíblia fala que não precisamos ter a preocupação do que havemos de falar, porque o Espírito de Deus, ele vai colocar em nossos lábios o que devemos falar. E se precisarmos ficarmos mudos, né, calados, que assim seja. Mas se for necessário também falar,
o Espírito de Deus ele vai nos dar a direção. Então a nossa dependência é a dependência em Deus. É Ele que nos ensina. E outra questão também é o seguinte, como nós podemos entender a palavra? Primeira coisa que eu digo de uma forma prática é que vá pelo Novo Testamento. Eu conheci um rapaz, ele falando o seguinte, que quando ele se converteu, ele ficou muito empolgado, ele leu a Bíblia em pouco tempo e tal, naquela alegria. E ele começou pelo Velho Testamento, e ele lendo a lei e os profetas, ele começou a ficar confuso. Ele tinha uma certa liberdade e agora ele estava vendo ficar preso. Começou a ficar pesado aquilo, porque aí começou para mudar a alimentação, para guardar o sábado, para fazer a circuncisão, os sacrifícios, os votos, apedrejar a mulher adúltera. Tem uma passagem também que fala assim, quando uma mulher vê o seu marido brigando, e aí ela for defender o seu marido e pegar nas partes íntimas do rapaz que estava brigando com seu marido, a mão dela tinha que ser decepada. Tem a passagem também de Elias. Elias orou e o fogo desceu. Vieram uma leva ali de 50 homens e falaram, homem de Deus, desça daí. E Elias fala, se eu sou homem de Deus, que desça fogo, consuma vocês. E aí consumiu aquela leva. Aí veio mais outra de mais 50 e mais gente sendo queimado. E tem a mesma passagem relacionada no Novo Testamento, onde Tiago e João pede para Jesus que eles pudessem orar para que descesse dos céus fogo e consumisse o samaritano. E Jesus fala assim, de que espírito sois? Vocês são de que espírito? Vocês também não discernem, eu sou de que espírito? De que espírito você está falando? Qual é a essência? Porque eu não vim para destruir as almas das pessoas. Eu vim para salvar as pessoas. Então, olhe como precisamos entender a essência de Cristo. Porque a Bíblia fala assim que o sumário da lei é Cristo. O resumo, o fim da lei se resume em Cristo. Então a gente precisa entender as coisas em Cristo. Então, de forma prática, se você está iniciando, leia o Novo Testamento. Releia o Novo Testamento. Releia o Novo Testamento. Quando você tiver base, aí você vai para o Velho. Para você não perder tempo. Não perder uns meses procurando saber, eu preciso me circuncidar? Eu preciso guardar isso? Eu preciso oferecer sacrifícios? Eu preciso fazer votos e tal? Então, para você não perder esse tempo fazendo esse tipo de questionamento, porque o fim da lei é Cristo, você vai logo entender, logo o resumo. E aí depois você volta para fazer aquele estudo, e aí você vai entender cada coisa em Cristo. Você vai entender os dízimos em Cristo. Você vai entender as ofertas em Cristo. Você vai entender as primícias em Cristo. Você vai entender os sacrifícios de cordeiros e de animais em Cristo. Você vai entender o sábado em Cristo. Você vai entender o templo em Cristo. Você vai entender o santo dos santos. Você vai entender o sacerdócio em Cristo. E você, como gentil, você vai ter um entendimento. Outra coisa também importante é que a gente não lê a Bíblia fechando o olho e escolhendo um versículo de forma aleatória. Isso aí está mais para questões de ocultismo, de magia, sabe, de superstições, do que o Evangelho. Como é que a Bíblia fala a respeito de como a gente precisa entender a palavra? Medita na minha palavra dia e noite. Pesquisa, rumina,
O que é ruminar? Ruminar é como um camelo, um boi faz, ele fica mastigando aquilo ali, ó, tempão, mastigando, mastigando, analisando as escrituras, né? Então não é como algumas pessoas fazem. Ah, Deus vai falar comigo agora, fecha o olho e escolhe um versículo. Deus vai falar conforme o tempo que você acha que deve ser. Deus vai falar no seu tempo ou no tempo dele. Então, não é magia, não é mágica, não é misticismo, não é superstição. É pelo entendimento da palavra de Deus. E essa palavra ela tem que ser ruminada, ela tem que ser analisada, ela tem que ser pesquisada, ela tem que ser compreendida. E assim é que você vai compreendendo. E o Espírito de Deus, a cada dia, ele vai colocando, sedimentando algo no seu espírito a respeito do entendimento da palavra. Vai te levando à compreensão e você vai crescendo de pouco em pouco, né? A gente não pode cessar de buscar a Deus, não podemos cessar. Então, gente, é assim que se deve ser vista, porque existem algumas pessoas que vão buscar de forma aleatória, e não é dessa forma. A gente precisa entender buscando e analisando a palavra de Deus. Fernanda, dê um pause aí. Então, gente, voltando dessa pausa, eu queria falar a respeito de... Só para exemplificar essa questão de ler a Bíblia aleatoriamente, que por incrível que pareça, são várias pessoas que utilizam desse misticismo, de abrir a Bíblia para Deus falar. Se eu quero viajar, vou perguntar para Deus. Se eu quero um emprego, vou perguntar aqui para Deus, né? E abrindo a Bíblia de uma forma aleatória. Primeiro que a Bíblia nunca foi dessa forma, com capítulos e versículos. Antigamente era com pergaminho. Segundo, a Bíblia não dá a esse tipo de coisa, esse tipo de comportamento aval, né? Fala sobre você meditar na palavra, você buscar na palavra de Deus. É assim que a sabedoria vai sendo feita em nossas vidas, né? E aí a gente vai crescendo, amadurecendo e tendo sabedoria dessa forma aos poucos, cada vez mais buscando ao Senhor e prosseguindo em conhecer a Deus. E assim que vai sedimentando e a gente vai crescendo. E quanto a isso, essa questão de ficar de forma aleatória buscando que Deus fale quando você quer, acontece diversos tipos de desastre. Tem uma situação que eu não sei se é verdade, se isso já aconteceu com alguém ou tal, né? Mas é algo que sempre se fala, que um cidadão muito angustiado, ele queria saber de Deus uma mensagem, uma palavra para tirar ele daquela angústia. Ele abre a Bíblia aleatoriamente, quando o dedo aponta, está lá em Judas, que suicidou-se. E aí, Senhor, essa palavra aí é muito pesada e tal, aí abre novamente a Bíblia de forma aleatória, e está lá escrito: o que tem de fazer, faça depressa, né? E aí, nessa questão aleatória, a pessoa vai e suicida-se, né? Foi mais ou menos assim essa historinha. Não sei se é verdade, mas casos desse tipo acontecem demais, com diversos tipos de pergunta. Então, gente, isso aqui é só um pequeno apanhado a respeito de como a gente precisa entender a palavra de Deus. E outra coisa, não se aprende a palavra de Deus por pregações. Ah, não, todo dia eu ouço a palavra de Deus, eu ouço uma pregação. Assim como um estudante não aprende com aulas de professor, porque o estudante ele aprende estudando em casa, analisando. Todo estudante que é um bom estudante, que cresce no estudo, são aqueles que praticam em casa. Aulas de professor só é para dar uma direção, é só para dar ali como você não perder seu tempo e buscar a melhor forma de aprender. Mas como a pessoa estuda, aprende e cresce,
é com ele em casa, estudando ali na sua mesinha, né? Então, da mesma forma como o estudante, são os cristãos. Não se aprende e não se cresce, não se amadurece ouvindo pregações. Então, vocês têm o costume de ouvir pregações, né? Ouça, mas tenha a maturidade de estudar para que vocês possam filtrar. Veja de tudo, retenha o que é bom. Ouça de tudo, retenha o que é bom. Como é que você vai reter o que é bom? Tendo o entendimento e se aplicando na palavra. Ok? Obrigado, gente, e até o próximo vídeo.